E aí começou a Mas minha... essa OP era registrada somente aqui no Brasil, não era? Todas elas. OP, todas, Town & Country, Lightning Bolt, Quicksilver, Sandec, cada um desses caras de São Paulo tinha uma marca. Eram todos amigos, todos pegavam onda no Guarujá, a gente se conhecia. Aliás, tinha uma época que tinha uma rivalidade, inclusive, da galera de Santos com a galera de São Paulo. Tinha uma rivalidade legal mesmo. O cara, por exemplo, não que tenha sido assim, o cara leva uma revista Sandec. Essa marca vai ser minha. Ia lá no cartório e registrava a marca. Exatamente. Cara, a marca, quero... A galera também, todo mundo queria viver de surf, os caras, essa marca é legal, vou registrar pra mim. Registrava. Ia no registro de patentes. Tanto que, por exemplo, o Zé Roberto, que era o cara que registrou Town & Country, ele registrou no Brasil, e depois de uma época ele registrou em Portugal, inclusive. O registro de Portugal, Town & Country, era do Zé Roberto, que era aqui do Brasil. Bom, a Town & Country, por exemplo, lá fora, era uma das empresas, é o que eu estava te contando, né? A Town & Country, por exemplo, diferente de Quicksilver, de Lightning Bolt, né, de Sandec, era uma empresa menor, era uma fábrica de prancha no Havaí, tinha uma meia dúzia de lojas. A marca tinha uma repercussão muito grande por conta das pranchas, né? No Havaí, somente no Havaí. Principalmente no Havaí, mas por exemplo, na Califórnia era fraco, no resto do mundo era fraco, mas ele licenciou, tinha uma galera que foi atrás, tinha licença, mas eles eram pequenos, era uma empresa familiar, né? Uma empresa pequena, Craig Sugihara e a Linda. E quando... aí, bom, isso é mais para frente, né? Nessa época eu comecei, então, a fazer as coisas para OP e tal, e aí foi crescendo. De repente eu fazia para OP, aí a galera da Town & Country me chamou, eu fazia para Town & Country, Wagon, OP, então eu fazia para uma meia dúzia. Na verdade você fazia as criações de vestuário. Eu desenvolvia desenho de camiseta. Então eu fazia os desenhos de camiseta. Tu criava os desenhos de camiseta para essa galera toda. Eu trabalhava em casa, né, eu tinha o meu escritorinho em casa, desenhava tudo à mão, né? Naquela época computador não tinha. E o cara trazia alguma ideia para ti? Não, tipo, eu quero algo assim, não. Você não, tinha... Não, eu justamente carta era branca. isso, eu tinha carta branca, eu surfava, curtia, eu comecei a comprar as revistas, né? Aí eu comecei a me informar, começava a comprar. Aliás, a gente, aqui em Santos, por exemplo, só a Martins Fontes tinha. Então a gente ia lá, já sabia que todo mês, no começo era bimestral, né, que chegava as revistas livraria, né, Surfing e Surfer, né, que era o que tinha de informação de surf, são essas duas revistas, né. Muito mais tarde que começou a aparecer a Brasil Surf, que foram as primeiras revistas brasileiras aqui e tal. Enfim, e aí comecei a desenhar para essa galera toda, né? Até chegar num ponto que o pessoal da Town & Country começou a crescer, os caras me ofereceram sociedade, né? Falaram, não, mano, para de trabalhar para todo mundo aí e eu vou te dar sociedade, você vem trabalhar com a gente, né? Nessa época o mercado já estava assim, assim, quando surgiu, a OP, por exemplo, era uma potência, cara. Os caras eram gigantes, cara. Assim, foi uma coisa gigantesca, assim, né? Pra vocês terem uma ideia, cara, tinha um prédio na Bandeirantes ali que diariamente apareciam assim, era uma fila de gente. Tinha 20, 30 negros assim, esperando em fila para vender alguma coisa para colocar assim, olha, eu fabrico chaveiro, tal, não quer vender esse chaveiro com o nome OP? Porra, beleza, tal, ia lá, botava o nome OP, a gente veio comprar, não sei o que, tal. E tinha a irmã do Sidão, que era o Sidão, ela só cuidava disso, só cuidava de nego que vinha lá oferecer algum produto. Então tudo que se pusesse OP naquela época, cara, virava ouro, vendia. Mas vendia muito, assim. É uma marca, né? bem... Eu lembro de um comercial na TV, que até é uma música do Supla, que ele canta a música em inglês e tal. Foi um comercial na OP em rede aberta, assim, na Globo, passando assim, horário nobre. Isso assim. já mais recente. Mas agora, 90, anos 80 para 90. Tudo assim. Começou assim em fundo de quintal, né, cara? E a coisa tomou um volume muito rápido. Tanto que todo mundo... Chegou uma época que todo mundo dançou porque ninguém era administrador, né? E quando a coisa cresceu demais, por exemplo, a OP mesmo, né? A gente teve uma fase aí, cara, que foi uma empolgação, porque assim, cara, a gente fazia catálogo, a gente fazia... era uma coisa muito louca, cara. O mercado, assim, ele explodiu mesmo, né? E chegou uma época, cara, que a gente fez... E a gente produzia antes, né? Porque produzia tal... E tinha a galera da produção, os caras apostaram tanto, cara, que chegou uma época que a OP ficou com 350 mil peças de encalhe. Porque não vendeu.
A gente alugou um galpão ali só para guardar essas peças, 350 mil peças, que depois foi esvaindo. Mas foi um erro, assim, que... E não abalou nada, assim, sabe? A coisa era tanto dinheiro entrando, cara, e tanta... Nossa, o mercado era tão... Assim. Pô, meu, você não tem noção do que era aquilo, cara. Tinha você os não tem noção. desfiles, né, meu? A gente fazia desfile, loja própria. Que isso? Loja Um erro de própria. 350 mil peças e não abalar uma loja? Não era uma loja, era a empresa. A empresa? É porque... ali a OP teve algumas coisas bem engraçadas, assim, né, cara? Teve até uma... por exemplo, teve uma época que já estava meio assim, deu uma balançada, tal, legal, foi justamente nessa época. O irmão do Sidão, o Dacha, ele morava nos Estados Unidos, ele tinha um estúdio de música lá, era músico e tal, os caras, né... E quando a UP deu uma balançada, o cara ganhou na loteria lá nos Estados Unidos, cara. Injetou uma grana na UP. Tem umas histórias assim que é muito loucas, cara. Do mercado, assim. Deu uma né? sobrevida ali, legal. E isso foi uma das... Isso é um insightzinho, assim, mas muito legal. E o mercado foi esse. Eu acabei indo para Time Country, né? Acabei virando sócio na Time Country. E foi justamente na época que a gente começou a receber dessa galera do Rio de Janeiro. Tinha uns advogados no Rio de Janeiro, que era uma molecada recém-formada, né? Que pegava onda, inclusive, e começou a entrar em contato com as marcas lá fora, né? E oferecendo o serviço desse cara. Falou, galera, é o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, eu sei que vocês nem sabem muito bem onde é o Brasil, mas tem uma galera aqui no Brasil usando a marca de vocês e a gente está disponibilizando para representar vocês, entrar em contato com os caras, né? E a gente começou daí então a gente começou a receber cartas. A gente na Time Country, a UP, a Sandec, todo mundo, né, começou a receber carta desse escritório, que era os Pimenta, né, a molecada lá do Rio. E aí começamos a entrar em contato com os caras. No princípio, como assim, né, cara? Os caras... Na verdade, né? A notícia ruim era boa porque vocês se formalizaram. Exatamente. Então... e foi uma das melhores épocas, assim, cara, porque a gente começou a entrar em contato com os caras, né? E começou a se conhecer e tal. Então, mas como foi essa aceitação? Desculpa te cortar. Como foi, a partir do momento que vocês viram uma notificação da Time Country, nos advogados da Time Country? Isso. Qual foi o segundo passo? Vocês foram pro Havaí conversar com a galera? Não, o segundo passo não. Então, aí teve toda uma história, olha, como é que é isso, tal, como é que não é, o que os caras querem, tal. A gente fez uma reunião com o pessoal do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, porque os caras estavam representando quase todo mundo lá fora e veio conversar com todo mundo aqui em São Paulo, obviamente que individualmente, mas tivemos primeiro contato com eles, tá, olha, a galera assim assado, os caras querem entrar em contato, vamos conversar, não tem nada, os caras não conhecem ninguém, não conhecem o Brasil, tal, vocês estão afim, ou como é que é? Porque se não tiverem afim, a gente vai ter que entrar, tal. Vamos ver como é que é isso, vamos tentar conversar. Aí começamos a conversar, né, ver como é que era, como é que não era, aí marcamos assim, primeiro passo, depois de ter uma conversa assim através dos advogados, foi marcar realmente um encontro lá, né? Fomos para o Havaí e fomos conhecer a operação dos caras. Foi bem engraçado que nós passamos pela Califa, a gente foi conhecer a operação dos caras na Califórnia, que era um horror, por exemplo, da Time Country, né? Como eu falei para vocês, quando a gente foi negociar, quando a gente começou a negociar com a Time Country lá fora, a nossa operação no Brasil era maior do que a operação da Time Country no Havaí. Vocês cresceram mais que os caras. A gente já era maior do que eles, assim, em faturamento, em estrutura. A nossa coleção era muito maior do que a deles, assim, de produtos. A gente já era grande aqui no Brasil, né? A gente já era bem grande aqui no Brasil, assim, em termos de faturamento. A gente chegou a ter, por exemplo, a gente fazia tudo interno, né? Por exemplo, no começo, a gente fazia tudo interno. Começamos com camiseta, era só camiseta que a gente fazia no começo, e chegamos a ter 120 funcionários internos, que 120 pessoas com costura, oficina de costura, era tudo dentro. A gente fabricava tudo dentro. É que você atendia o Brasil todo, né? O Brasil todo. Cara, que isso. Brasil todo. E na verdade a surpresa então foi pra eles, não pra vocês, né, quando chegou lá, né? Mas foi legal, cara. A gente foi começando a conversar, a ideia dos caras já vieram querendo 8% de royalty do bruto, falando, 8% de royalty do bruto aqui no Brasil, vem cá. Aí chamamos os caras aqui no Brasil, né, para os caras conhecerem a operação nossa aqui, conhecer mercado, como é que era, e era a época daquela inflação que tava galopante e tal, então a gente falou pros caras, nem 8% nem a gente põe no bolso, cara, na verdade, né, então, não dá, pagar 8% para vocês do bruto é inviável, né, não tem condições, né. Bom, enfim,
Mas foi uma época legal. Aí foi para cá, vem para lá, fomos negociando. Nesse meio tempo a gente foi se conhecendo, a gente já começou a participar dos meetings, né? Porque eram basicamente 2 meetings que a gente tinha por ano com o Time Country, né? A operação dos caras era o seguinte: eles tinham a fábrica de prancha, que era fortíssima no Havaí, né? Basicamente no Havaí, então todo inverno, quase todo mundo surfava. Você ia para lá, 80, 90% das pranchas que você via no mar, né, era time country. Era time country. Mesmo dos gringos que iam pra lá, os caras era Lightning Bolt e time country. Mas time country tinha assim, da galera local, assim, porra, todo mundo usava time country, cara. Era uma coisa. E eles tinham as lojas lá, né? Eles tinham meia dúzia de loja lá e tal. Então a operação deles era essa. E licenciaram, assim, aí que os caras iam, por a galera da Austrália, a galera da Califórnia, iam lá, licenciavam, mas não tinha controle nenhum. Não existia um controle, assim, sabe? Era, cada um fazia o que queria e pagava um X de royalties. Falava, só para poder usar o nome. Me paga X de royalties, tá libero pra você aí e tal. E aí a gente começou a participar dos meets, a gente levava a coleção nossa aqui no Brasil, a nossa coleção aqui sempre foi uma das melhores coleções, assim, então era mó barato, cara. A gente ia lá, apresentava a coleção, ficava a semana inteira lá e tal, mas negociando mesmo a coisa da licença, foram 3 anos negociando, né? Mas os caras receberam vocês bem? Tipo assim? Muito bem, muito bem. Muito bem. A primeira impressão deles foi que vocês não tinham maldade. A impressão, foi que aconteceu. Não tinha, né? A gente não era conhecimento. Eles viram que a empresa estava rodando bem aqui no Brasil. Nessa época, cara, era uma coisa assim que não existia essa coisa muito. Era muito crua, a coisa era muito crua. Mesmo para eles, assim. Eles nem tinham conhecimento de Brasil, e quando a gente foi começar a conhecer as outras operações deles, né, Austrália, na Califórnia, Japão e tal, era uma coisa completamente sem critério, assim, não existia uma coisa assim como hoje, na Quicksilver, os caras vêm, Oakland, puta de umas mega empresas, não, era uma coisa familiar, como eu estou falando para vocês. Os caras vieram com 8%, a gente depois de 3 anos negociou 1% de royalties, né, pagávamos 1% em produto ainda, que a gente fornecia em bermuda, chegava a fornecer 1.000 bermudas por mês para eles venderem nas lojas no Havaí. É assim que a gente pagava os nossos royalties. Né? E essa concessão de nome dava direito a vocês fazer toda a parte de criação, prancha não entrava? Cara, então, prancha era uma coisa meio à parte, a gente não fazia prancha nessa época, né? Tanto que teve uma época que eu surfava com as pranchas do Beto, né? Da Hip Wave. E teve uma época, numa dessas reuniões e tal, eles falavam, pô, e prancha, né? No Brasil, eu falei, puta, prancha no Brasil, a gente não é o nosso negócio tal. E aí eu peguei o Beto foi com a gente para os Estados Unidos. Eu fui apresentar o Beto para ele pegar a licença da Time Country de prancha aqui no Brasil. O Beto é uma figura, né, cara? E aí fechamos um acordo e tal, mas o Beto ele não deu muita... Não acreditou. Ele não deu muita atenção e ele achou que ele ia criar um concorrente para ele aqui no Brasil, né? Ele falou, pô, mas a Time Country, a marca... Falei, Beto, a Time Country no Brasil é tua, velho. A Time Country é tua. Né? Caraca, não, mas até poderia ser o precursor do que é feito hoje em dia aí com a DHD, cara, foi muito louco. Exato. Entre tanto outras marcas aí. O Zampal saiu do Beto, né? Exatamente. Tem a DHD. E o Beto tinha essa coisa, né? Pô, eu falei, caraca, o Beto. Então, exatamente. Era pra ser uma coisa. A Time Country era pra ser a marca dele aqui. Foi um dos primeiros caras que eu levei pra ele lá, acertando, pô. E era uma coisa assim, não tinha muita coisa, cara. Ele tinha que pagar, se não me engano, era $10 por prancha que ele tinha que pagar. Mas não se concretizou esse negócio com o Beto. Foi, mas o Beto nunca foi um cara que levou muito assim. O Beto também era um cara muito caseiro, né? O Beto sempre foi um cara assim, ele nunca teve muitas. Por exemplo, você vê o Zampal hoje é o cara que tem DHD, o Beto tá lá com a Hip Wave, tá bom. Então, assim, o Beto é um cara que para ele tava bom a Hip Wave, para não interessava muito esse mercado, era uma coisa muito distante para ele, né? Até porque, na verdade, o Beto também já era forte em pranchas, né? Já era forte. Né? O Beto era um dos mais fortes, exatamente. Tanto que nessa época o Zampal shapeava lá com ele. O Beto era um dos maiores fabricantes de prancha aqui a nível de Brasil mesmo, né? Todo mundo, os melhores, Renatinho, na época, uma galera que surfava tudo com as pranchas dele, né? Eu mesmo. Surfei bastante. Batia de frente lá com as Ricardo Martins, com a Escriver, direto, cara. O pessoal lá do Rio, então, exatamente. Hot E ele ficou, Stick, e assim, você vê só como é que era o mercado, né? Grafite, ele teve medo de que ele mesmo criar um concorrente. Falei, pô, Beto, mas a marca é tua no Brasil, a Time Country é tua no Brasil, não, né? Então, enfim, mas não rolou. E mesmo assim, a necessidade... Não, beleza, é normal. Caraca, tudo, Caberra.
Então, Foucault, mas mesmo vocês tendo o advogado representando a marca estrangeira, vindo aqui no Brasil oferecendo uma possibilidade de conversa, não era 100% de chance que a licença poderia ser dada, Não, né? mas aí, Teve cara, marcas que a marca sim, proprietária a OP não a quis. OP, por exemplo, nunca conseguiu Nunca fechar conseguiu. um acordo de licença. Nunca conseguiu. De direitos Nunca, aqui. nunca. Os caras eram diferentes, né? Mas assim, o que era legal é o seguinte, cara, a gente era core pra caramba, né? Todo mundo pegava onda, a gente curtia surf mesmo, né? E o pessoal da Time Country também. Né? Então eram os caras core pra caramba, os caras eram do surf mesmo, assim, não era uma empresinha assim, a OP, por exemplo, a galera, né, era mais business do que qualquer coisa. Então, assim, foi uma coisa muito, foi uma, assim, a gente se encontrou mesmo, a galera da Time Country curtia a gente curtia os caras, a gente se curtiu mesmo, assim, foi uma relação muito legal, assim, que a gente teve durante os anos que a gente teve a Time Country, até a gente quebrar, né? Foi assim, era o máximo, cara. E ainda, a gente ia todo ano, participava dos meets. Isso que eu ia falar, no Hawaii, então vocês tinham ainda cartão verde pra surfar tudo com os locais Pô, lá, cara, né? imagina, nessa época, cara, assim, quem que eram os caras que eram os feras, os caras patrocinados? Sandy Garcia, que eram da época, o Max Medeiros, cara. Então a gente ia surfar com esses caras. Johnny Boy Gomes, eu fui no casamento do Johnny Boy Gomes nessa época. Time Country, a gente caía no mar com esses caras, meu. Quando caía com os caras. Tapete Quando vermelho. caía sozinho era um horror, né, cara? Havaí era um horror, principalmente no South Shore, mas no North Shore a gente caía com os caras, caía e tava em casa, né? E aí vocês chegaram aí começou a crescer até a ideia. Vocês chegaram a fazer campeonatos, patrocínios, vocês chegaram a patrocinar atletas. A equipe como é que foi essa história toda aí? Como é que vocês olharam? Pô, pera aí, gente, acho que a gente pode agora investir nos atletas, campeonatos? Então, a ideia era essa, cara. A gente queria mesmo fazer disso aqui uma coisa, né? E fizemos mesmo, tá? Tanto que a gente da OP patrocinava o Davizinho, tinha uma galera, Davi Usadel, tinha uma galera, o Bocão, tal, e a gente patrocinava assim os nossos caras, que eram os caras mais, eram os Tomboys, Neno, Amário e o Paulinho, né? O Paulinho foi campeão brasileiro, acho que 87. 88. No AP Pro, que era da, assim, os Tomboys e o meu irmão que cuidava da equipe, o Caberra que cuidava da equipe, né? E a gente tinha uma equipe fortíssima, né? Assim, a gente investia mesmo no surf. Os campeonatos, o circuito brasileiro era Sandec, OP, Time Country. Hang Loose na época foi Hang Loose, ela veio depois, que a alternativa veio antes. O Alfio, por exemplo, ele era fornecedor, ele começou fornecendo para a OP. O Alf começou fornecendo calça Bali, que eram umas calças de coisa, começou a Hang Loose começou fornecendo para a OP. Ele começou no surf fornecendo para a OP. Depois virou essa potência. Depois virou essa potência. O Alf também é um cara core pra caramba, o cara é do surf, o cara que ama o que faz, curte surf mesmo, né? Então, toda essa galera era assim, né? Hoje está na mão de uma turma, já está na mão de empresas, né? O surf hoje mudou muito, mas naquela época a galera que tocava as marcas era só surfista, cara. Era uma galera que, a gente adorava fazer viagem, juntava, ia viajar junto, quando começou as revistas Fluir e tal. Tinha umas matérias que eram feitas com os donos das marcas e os patrocinados, né? A Lightning Bolt, Quicksilver patrocinava a Picuruta tal. A gente patrocinava os Tomboys. A OP patrocinava o Davizinho, e aí fazia uma galera assim, ia todo mundo viajar para Costa Rica, era uma farra, cara, era uma coisa muito legal. O Davizinho, né? Que o Foucault está se referindo é o Davi Usadel, né, de Santa Catarina. Bocão, Ricardo Bocão. Ricardo Bocão. E essa equipe do Time Country é bem emblemática, né? Foi nos anos 80, os três irmãos ali, o Amaro, o Nene e o Paulinho. Sim. Era uma coisa assim que até impunha um respeito, até pela logomarca, né, da prancha. Sim. Até ontem no campeonato de Margaret River eu vi o Matthew McGill, ele usa a Time Country, a Hip Curl, patrocínio de bico dele, a Hip Curl e a Time Country no centro aqui da prancha, cara. Fiquei, né, cara, que legal, né? Legal pra caramba. E aí vocês vieram desse projeto de atletas e vocês chegaram a realizar campeonatos também, então, todos os campeonatos, assim, existia um circuito que na época era o Sandec em Ubatuba, o OP Pro na Joaquina, o Time Country Saquarema, a gente montou mesmo um circuito e era todo mundo amigo, né? Isso que era legal, todo mundo era amigo.
A galera das revistas, a galera das marcas, não tinha uma coisa... Então a gente se juntava para discutir o que ia fazer, como é que ia fazer, campeonato, vamos fazer o circuito, vamos fazer isso. Pô, legal, um queria fazer um campeonato mais legal que o outro, sabe assim? Mas era uma carência, competições naquela época, ou vocês quiseram melhorar? Não existia, né? Não tinha? Não tinha. O que tinha era o seguinte, que era da minha época, inclusive, que eu competia, que era o Ubatuba, que era o brasileiro, que foi o Paulo Issa que começou, né? Que era o campeonato de Ubatuba, e depois veio o Saquarema. Eram os dois campeonatos que tinha na época. Esses dois campeonatos que definiam, e era tudo por convite. Né? Não tinha... Inscrição. Você não podia ir lá e se inscrever, pô. Você tinha que ser convidado. Então você tinha lá os melhores caras, e não tinha assim um circuito para. Os caras falavam assim: quem são os caras? O PP, não sei o quê, Marcelo Fucuda, o Tony Barleta, de Santos, não sei quem, de São Paulo é fulano. Tinha um cara lá, uma galera que fazia a lista por conta de conhecimento mesmo, assim. E eram os caras que surfavam mais, que tinha mais visibilidade na época, e a gente rolava os convites e ia. Legal. E aí tinha o Ubatuba, que era em julho, e Saquarema também, acho que... e aí depois, que quando vieram as marcas, quando a gente começou com essa história do mercado, né, que aí começaram realmente os circuitos dos campeonatos das marcas, né, tal, começou um circuito brasileiro organizado. Eu não lembro bem quem organizava isso, mas tinha Silvério, tinha uma galera aí que já estava nessa fita aí. Eu nem lembro bem dessa fase, porque meu irmão era mais o cara que estava junto dessa parte de campeonato, da equipe e tal. Como eu estava mais na linha de produto, eu desenvolvia toda a parte de produto, né? Depois eu comecei desenvolvendo as camisetas e tal. Depois desenvolvia bermuda, calça, enfim, a coleção inteira, né? A gente começou com camiseta, depois a coleção chegou a ter 350 peças de itens, né? Entre camisetas, jeans. A gente, a Time Count, por exemplo, foi nós que introduzimos o jeans no mercado surfwear, né?